juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro A Gênese em sua versão original, tradução da quarta edição francesa. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz e só haverá um único pastor, um único rebanho. João capítulo 10, versículo 6. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os seres humanos se reunirão em uma crença única. Mas como essa unificação pode ser feita? A coisa parece difícil, caso se considere as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre seus adeptos respectivos, suas obstinações em se crerem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas todas se lisonjeiam de que ela se fará a seu proveito e nenhuma pretende fazer concessões em suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião, como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos da língua. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias do mesmo império. Pressente-se uma unidade e todos a desejam. Ela se fará pelas forças das coisas, porque se tornará uma necessidade para estreitar os liames de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a puerilidade dessas dissidências, pelo progresso da ciência, que demonstrará cada dia mais os erros materiais sobre os quais se apoia e destaca pouco a pouco as pedras carcomidas dos seus assentamentos. Se a ciência demoliu nas religiões o que é obra dos homens e o que é fruto da ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, apesar da oposição de alguns, o que é obra de Deus e da eterna verdade, afastando o que é acessório. Ela prepara os caminhos para a unidade. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar em um terreno neutro, entretanto, comum a todas. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios, maiores ou menores, conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas a virtude do princípio de imutabilidade que todas professam, a iniciativa de concessões não poderia vir no campo oficial. Ao lugar de tomar seu ponto de partida do alto, elas o tomarão de baixo, pela iniciativa individual. Desde algum tempo vem ocorrendo um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio da imutabilidade, que as religiões consideravam até aqui como uma égide conservadora, tornar-se-á um elemento destruidor, atentando para o fato que os cultos se imobilizando ao passo que a sociedade marcha para a frente, elas serão ultrapassadas e depois absorvidas nas correntes das ideias de progressão. Entre as pessoas que destacam em tudo e em parte os troncos principais, do qual o número aumenta sem cessar, se alguns não querem nada, a maioria que não se acomoda com o nada quer alguma coisa. Essa alguma coisa nada está definida em seu pensamento, mas pressentem-na, tendem ao mesmo tempo por vias distintas, e será por elas que começará o movimento de concentração em direção à unidade. No estado atual de opiniões e de conhecimentos, a religião se deverá unir um dia todos os homens, ou seja, toda a humanidade, sob uma mesma bandeira? Será a que satisfará melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito? Será aquela que de nenhuma forma será desmentida pela ciência positiva, que em algum lugar de imobilizar seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar, que não será nem exclusiva nem intolerante, que será emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé racional, aquela cujo código de moral será o mais puro, o mais racional,
o mais em harmonia com as necessidades sociais, a mais apropriada, enfim, a fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universal. Entre as religiões existentes, aquelas que mais se aproximam dessas condições terão menos concessões a fazer. Se uma delas as preencher completamente, tornar-se-á naturalmente o eixo da unidade futura. Essa unidade se fará em torno daquela que menos deixará a desejar quanto à razão, não por uma decisão oficial, porque não se submete à consciência a regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. O que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia de que elas têm cada qual o seu Deus particular, a sua pretensão de terem um único e verdadeiro, o mais poderoso, o que está em constante luta com os deuses dos outros cultos e ocupado em combater sua influência. Quando se convencerem que só existe um único Deus no universo e que, em definitivo, é o mesmo que eles adoram, sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo com seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas entenderão que as mãos, como servidores de um mesmo mestre, e os filhos de um mesmo pai, e terão feito um grande passo para a unidade. Chegada de Elias. Então seus discípulos que indagavam: Por que sois os escribas Por que, pois, os escribas disseram que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus respondeu-lhe: É verdade que Elias deva vir primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e nem o conheceram, mas trataram-no como lhes aprouve. E assim farão morrer também o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes tinha falado. Mateus 17, de 10 a 13. Elias já viera na pessoa de João Batista, reencarnado. Seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não pôde voltar senão com um novo corpo, é a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, número 10. Anúncio do Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco, o Espírito Verdade, que este mundo não pode receber, porque nunca o vê, mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. João capítulo 14, 15 a 17 e 26. Evangelho conforme o Espiritismo, capítulo 6. Todavia, digo-vos a verdade, é-vos útil que eu me vá, porque se eu nunca for, o Consolador não virá a vós. Mas eu me vou e vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado, à justiça e ao julgamento, no tocante ao pecado, porque não acreditam em mim, tocante à justiça, porque eu me vou a meu Pai, e que não me vereis mais, diz ele, tocante ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas que dizer, mas vós não podeis portá-la presentemente. Quando o Espírito Verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver entendido e vos anunciará a coisa por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós. João capítulo 16, de 7 a 14. Essa predição é, sem contradita, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata de maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido por seus apóstolos, já que é a estes que ele dirigia.
Se lhes houvesse dado instruções secretas, eles a teriam mencionado nos evangelhos. Dessa forma, não tenho dito tudo a seus apóstolos, os sucessores deles não puderam saber mais do que eles? E poderiam ter se enganado quanto ao sentido de suas palavras, dar uma falsa interpretação a seus pensamentos, frequentemente velados sobre a forma de parábolas. As religiões fundadas sobre o Evangelho não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que ele reservou para si a complementação ulteriormente das suas instruções. O princípio da imutabilidade é um protesto contra as próprias palavras de Jesus. Ele anuncia sob o nome de Consolador, de Espírito da Verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer relembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. No mais, ele previu que seria esquecido o que havia dito e que seria descaracterizado, já que o Espírito da Verdade devia fazer relembrar e, em concordância com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Quanto esse novo revelador deverá vir, é bem evidente que, se na época em que Jesus falava, os seres humanos não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para entendimento de certas partes do Evangelho, à exceção dos preceitos morais, seria preciso conhecimentos que só o progresso das ciências poderia dar e que deveriam ser a obra do tempo de várias gerações. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após o Cristo, teria encontrado bem pouco propício e não teria feito mais do que ele. Ora, desde o Cristo até nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que tenha completado o Evangelho e que lhe tenha elucidado as partes obscuras, indicativo seguro de que o enviado não tinha ainda aparecido. Qual deve ser o enviado? Jesus dizendo: rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Indica claramente que esse não é ele próprio. Do contrário, teria dito: voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Após o que ele acrescenta, a fim de que ele demore eternamente convosco, e ele estará em vós. Não seria possível que se referisse a uma individualidade encarnada, que não poderia demorar eternamente conosco, e ainda menos estar em nós, mas compreende-se muito bem, sendo uma doutrina que, de fato, logo que se tenha assimilado, possa estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, que o inspirado deve ser o Espírito da Verdade. O Espiritismo realiza, como tem demonstrado, capítulo 1, número 30, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode se dizer seu criador. É o produto do ensinamento coletivo dos Espíritos, os quais preside o Espírito da Verdade. Não suprime nada do Evangelho, completa-o, esclarece-o, com auxílio das novas leis que revela, junta-as da ciência e faz compreender o que era ininteligível. Admite a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. Teve seus precursores, seus profetas, que previram sua vinda, porque seu poder moralizador prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra, pelo cristianismo, mas não converteu todo o mundo. O espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Nota de rodapé, número 202. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas levam o nome da individualidade fundadora. Se diz o mosaísmo, o cristianismo, maometismo, budismo, cartesianismo, euferismo, sancionismo e outros. O termo espiritismo, ao contrário, não se refere a nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral que indica ao mesmo tempo o caráter e a fonte múltipla da doutrina. Nota de Allan Kardec. Seguindo, Cristo dizendo a seus apóstolos: um outro virá mais tarde e vos ensinará o que não pude vos dizer agora, proclama por isso mesmo a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar o ensinamento mais completo, que devia ser dado posteriormente?
Como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deveriam reviver? Jesus teria dito uma inconsequência se os homens futuros devessem, conforme a doutrina vulgar, serem homens novos, almas saídas do nada em seu nascimento. Admitia, ao contrário, que os apóstolos, os seres humanos do seu tempo, tenham vivido depois que vivam ainda atualmente, e a promessa de Jesus se encontra justificada. Suas inteligências, desenvolvidas em contato com o progresso social, podem admitir agora o que não poderiam sem a reencarnação. A promessa de Jesus teria sido ilusória. Se dissessem que essa promessa foi realizada no dia do Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, responder-se-ia que o Espírito Santo as inspirou, que pôde abrir a sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas que deviam facilitar a sua missão, mas não teriam aprendido nada além do que já soubesse ensinado Jesus, porque não se encontra nenhum traço de um ensino especial. O Espírito Santo não tem, pois, realizado o que Jesus anunciou sobre o Consolador. De outro modo, os apóstolos teriam elucidado durante suas existências tudo o que ficou obscuro no Evangelho até agora e cuja interpretação contraditória deu lugar a inumeráveis seitas que dividem o cristianismo desde o primeiro século. Segunda vinda do Cristo. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém disser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se entregue à sua cruz e que me siga, porque aquele que disser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. E que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou por que troca o homem poderia ele resgatar sua alma após tê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então renderá a cada um conforme as suas obras. Eu vos digo, em verdade, há alguns do que estão aqui não experimentarão a morte, senão enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus 16, 24 a 28. Então o sumo sacerdote, erguendo-se no meio da assembleia, interrogou Jesus e lhe disse: não respondeis nada àqueles que depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu no silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote interrogou-o ainda e disse: sois vós o Cristo, o Filho de Deus bendito para sempre? Jesus lhe respondeu: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse-lhe: que necessidade temos nós de mais testemunhas? Marcos capítulo 14, 60 a 63. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos foram chegados. Essas palavras, a alguns daqueles que não experimentarão a morte, se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Aparentemente mostra uma contradição, já que ele não veio durante a vida de alguns desses que estavam presentes. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão dessa natureza, sobretudo por uma contemporânea que lhe dizia respeito pessoalmente. É preciso averiguar se essas palavras sempre foram fielmente reproduzidas. Pode-se duvidar, sabendo que ele nada escreveu, que os escritos recolhidos apareceram após sua morte, e quando se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente de que essas não são as expressões textuais de Jesus. É, por outro lado, provável que o sentido deve ter sido alterado ao passar das traduções sucessivas. De outro lado, é certo que Jesus tivesse dito tudo isso que disse, podido dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de maneira límpida e precisa, que não teria dado lugar a nenhum equívoco, como é feito nos princípios morais, enquanto teve que encobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou conveniente aprofundar.
Os apóstolos, persuadidos de que sua geração, da qual faziam parte, devia ser testemunhada no que ele anunciava, devem ter interpretado o pensamento de Jesus conforme essa ideia. Podem, por consequência, ter redigido do ponto de vista do presente e de maneira mais absoluta do que talvez ele teria feito. Seja como for, o fato prova que os acontecimentos não aconteceram como eles supuseram. Do ponto básico que Jesus não pôde desenvolver, porque os seres humanos do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e suas consequências, nas que, entretanto, apresentou o princípio, como fizera com todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Essa lei, estudada e posta à luz nos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de várias passagens do Evangelho, que sem ela parecem contrassensos. É nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-se como textuais, já que elas não podem se aplicar à pessoa dos apóstolos. É evidente que se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, no tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal, dizendo-lhe que alguns dos que estão presentes verão seu advento. Isso não podia ser entendido senão no sentido de que renasceriam nessa época. Mas os judeus figuravam que eles iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. De resto, algumas de suas predições cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as maldições que se seguiram, a dispersão dos judeus, mas ele leva sua visão mais longe e, falando do presente, ele traz constantemente alusão ao futuro. Sinais precursores. Ouvireis também falar de guerras e ruídos de guerras, mas resguardai bem de vós turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos, tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus 24, de 6 a 8. Então o irmão entregará o irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se sublevarão contra seus pais e suas mães, os farão morrer, e vos sereis odiados por todo o mundo, por causa de meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Marcos 13, 12 e 13. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo, que o que ler entenda bem o que leu. Eu vou ler outra vez, para que vocês entendam. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, ou seja, no Velho Testamento, estiver no lugar santo, chamado Jerusalém, digo eu, que o que ler entenda bem o que leu. Então, que aqueles que estiveram na Judéia fujam, subindo a montanha, que aquele que estiver no alto do teto nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa, e aquele que estiver no campo nunca retorne para pegar suas vestes. Mas infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, rezai, pois, a Deus, que vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia de sábado, porque a aflição desse tempo será tão grande como não haja nunca tido igual desde o começo do mundo até o presente, e que jamais haverá. E, se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvará. Mas esses dias serão abreviados em favor dos escolhidos. Mateus 24, 15 a 25. Aí está dito. Aguardemos. Continuando, logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá, e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão enfraquecidos. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. Meus amigos, eu, você, todos nós, não temos condições de entender esse item 49 e 50.
Não temos. Temos que ter a humildade de ler, nos precaver, mas ainda não temos. Mente quem diz que tem. Continuando. E ele enviará seus anjos que farão entender a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos nos quatro cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei essa comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo e que ele está à porta. E eu vos digo em verdade que essa raça não passará enquanto todas as coisas não sejam cumpridas. Mateus 24, 29 a 34. E acontecerá o advento do Filho do Homem, o que aconteceu no tempo de Noé, porque nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E como não sabiam o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio, envolveu todos, assim será, da mesma forma, na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e 38. Então, meus amigos, eu me atrevo a um comentário. Não podendo entender todos esses detalhes, porque eles estão em alegoria, eu acho que é de prudente seguir o principal conselho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Disse ele ainda, essa é toda a lei e os profetas. Ou seja, quem segue esse curto mandamento estará andando corretamente. O resto tudo é consequência. Sigamos o único mandamento, o que nos preserva de tudo e de todos. Repetindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque no dia em que nós fizermos aos outros apenas o que queremos para nós mesmos, estaremos vivendo num paraíso, não é mesmo? Ficamos por aqui, aguardo vocês na continuidade de nosso estudo. Abraços!